Olá, estamos começando mais um programa Variedades. E no programa Variedades de hoje a gente vai falar de um grande compositor. Estamos falando de Agenor de Oliveira. Você não conhece? Ah, conhece sim. Agenor de Oliveira, nascido em 11 de outubro de 1908 e falecido em 30 de novembro de 1980. Ele que teve uma história um tanto quanto dramática, né? Na década de 50 foi esquecido e foi encontrado quase 30 anos depois lavando o carro em um estacionamento. Não? Você não está sabendo quem é? Então eu vou falar para você. Ele era conhecido como Cartola. Grande compositor Cartola. Vamos falar um pouquinho de sua vida, sua obra, sua carreira. Vamos lá? Cartola foi um cantor, compositor e poeta brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1908 e falecendo também no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1980. Considerado por diversos músicos e críticos como o maior sambista da história da música brasileira, nasceu do bairro do Catete, mas passou a infância no bairro de Laranjeiras. Tomou gosto pela música e pelo samba ainda menino e aprendeu com o pai a tocar cavaquinho e violão. Dificuldades financeiras obrigaram a família numerosa a se mudar para o Morro da Mangueira. Na Mangueira, logo conheceu e fez amizade com Carlos Cachaça e outros bambas, se iniciando no mundo da boemia, da malandragem e do samba. Com 15 anos, após a morte de sua mãe, abandonou os estudos, tendo terminado apenas o primário. Arranjou um emprego de servente de obra e passou a usar um chapéu coco para se proteger do cimento que caía de cima. Por usar esse chapéu, ganhou dos colegas de trabalho o apelido de Cartola. Junto com um grupo de amigos sambistas do Morro, Cartola criou o Bloco dos Arengueiros, cujo núcleo, em 1928, fundou a Estação Primeira de Mangueira. Ele compôs também o primeiro samba para a escola de samba Chega de Demanda. Em 1974, aos 66 anos, Cartola gravou o primeiro de seus 4 discos solo e sua carreira tomou impulso de novo com clássicos instantâneos como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, Acontece, O Sol Nascerá, Quem Me Vê Sorrindo, Cordas de Aço, Alvorada e Alegria. No final da década de 1970, mudou-se da Mangueira para uma casa em Jacarepaguá, onde morou até a morte em 1980. Agenor de Oliveira era o mais velho dos 8 filhos do casal Sebastião Joaquim de Oliveira e Aida Gomes de Oliveira. Apesar de ter recebido o nome de Agenor, foi registrado como Angenor, fato que só viria a descobrir muitos anos mais tarde ao tratar dos papéis para o seu casamento com Dona Zica na década de 1960. Para não ter que providenciar a mudança do nome em cartório, a partir de então passou a assinar oficialmente seu nome como Angenor de Oliveira. Cartola nasceu no bairro carioca do Catete, onde também passou parte de sua infância. Quando tinha 8 anos, sua família se mudou para as Laranjeiras, onde ele se tornou torcedor do time do bairro, o Fluminense. Nas Laranjeiras, entrou em contato com os ranchos carnavalescos União da Aliança e Arrepiados. Neste último, tocava cavaquinho, o que também fazia nos desfiles do Dia de Reis, em que suas irmãs saíam em grupos de pastorinhas. Era tão entusiasmado pelo Arrepiados que mais tarde, ao participar da fundação da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, sugeriu que as cores deste rancho, o verde e rosa, fossem as mesmas da nascente agremiação, que seriam um símbolo dos mais reverenciados no mundo do samba. Por outro lado, Carlos Cachaça disse que tinha existido no Morro da Mangueira um antigo rancho chamado Caçadores da Floresta, cujas cores eram exatamente o verde e o rosa. Em 1919, movidos por dificuldades financeiras, os Oliveira foram para o Morro da Mangueira, então uma pequena e nascente favela com menos de 50 barracos.
Logo, outro morador da Mangueira, Carlos Cachaça, 6 anos mais velho que Cartola, se tornaria, além de amigo por toda a vida, o seu parceiro mais constante em dezenas de sambas. Quando tinha 15 anos, abandonou os estudos, tinha concluído apenas o 4º ano primário, para trabalhar ao mesmo tempo em que se inclinava para a vida boêmia. Na adolescência, trabalhou como aprendiz de tipógrafo, mas logo se transformou em pedreiro. Foi enquanto trabalhava nas obras de construção que ele ganharia o apelido com que se tornaria reconhecido como um dos grandes nomes da música popular brasileira, Cartola. Tinha 17 anos quando sua mãe morreu. Pouco depois, após conflitos crescentes com o pai, inimigo da malandragem, acabou expulso de casa. Levou então, por algum tempo, uma vida de vadio, bebendo e namorando, frequentando zonas de prostituição e contraindo doenças venéreas, perambulando pelas noites e dormindo em trens de subúrbio. Esses hábitos o levaram a se enfraquecer fisicamente, adoecido e mal alimentado na cama de um pequeno barraco. Uma vizinha do seu barraco, chamada Deolinda, 7 anos mais velha, casada e com uma filha de 2 anos, passou a cuidar e a gostar dele. Os dois acabaram se envolvendo. Tinha na época apenas 18 anos e estava morando sozinho. Decidiram viver juntos e Deolinda deixou o marido, levando a filha que o compositor criaria como sua. O barraco, dividido por Cartola e Deolinda, era habitado por mais gente, todos sustentados pela dona de casa, que lavava e cozinhava para fora. Sob seu teto e de Deolinda, Noel Rosa foi se abrigar algumas vezes à procura de um refúgio tranquilo. Na época, já se firmava como um dos maiores criadores do morro, ao lado do grande amigo Carlos Cachaça e Gradim. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, te enchendo a alvorada. No início da década de 1930, Cartola se tornou conhecido fora da Mangueira quando foi procurado por Mário Reis através de um estafeta chamado Clóvis Miquelão, que subira o morro para comprar uma música. O sambista vendeu os direitos de gravação do samba, que infeliz sorte, que acabou sendo lançado por Francisco Alves, pois não se adaptava à voz de Mário Reis. Assinava então Agenor de Oliveira. Vendeu outros sambas a Francisco Alves, maior ídolo da música brasileira na época, cedendo apenas os direitos sobre a vendagem de discos. Neste comércio, que serviu para projetá-lo entre os sambistas na cidade, Cartola conservava a autoria e não dava parceria a ninguém. Em 1933, Cartola viu pela primeira vez um samba seu se tornar sucesso comercial, Divina Dama, novamente na voz de Francisco Alves. A partir dali, o sambista passou a compor exclusivamente para sua escola no morro, marginalizando-se do círculo artístico e de produção discográfica da cidade. Em 1935, novamente a Mangueira teve premiado no desfile um samba de Cartola, Não Quero Mais, feito com Carlos Cachaça e Zé da Zilda, que foi gravado em 1936 por Aracide Almeida e regravado em 1973 por Paulinho da Viola, com o título alterado para Não Quero Mais Amar a Ninguém.
Em 1940, Cartola foi convidado pelo maestro e compositor erudito Heitor Villa-Lobos, seu admirador, a formar um grupo de sambistas, entre eles Donga, Pixinguinha, João da Baiana, para fazer algumas gravações de música popular brasileira para outro maestro mundialmente famoso, o norte-americano Leopoldo Stokowski, realizadas a bordo do navio Uruguai, ancorado no pier da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Popular, Cartola também atuou como cantor na rádio, apresentando músicas suas e de outros compositores. Ainda em 1940, criou com Paulo da Portela o programa A Voz do Morro na Rádio Cruzeiro do Sul, no qual apresentavam sambas inéditos cujos títulos deviam ser dados pelos ouvintes. Assim, o programa premiava o ouvinte que tivesse sugerido o título escolhido para o samba. Em 1941, formou junto com Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres o Conjunto Carioca, que durante um mês realizou apresentações em um programa da Rádio Cosmos da cidade de São Paulo. No final da década de 40, Cartola participou pouco no cenário musical. Entre suas poucas atuações artísticas, o sambista apareceu como corista da gravação de alguns cantores na Colômbia e chegou a se apresentar com um grupo de morro no Cassino Atlântico. Com a nova direção da Estação Primeira de Mangueira, antipática a Cartola, o sambista viu seu samba ser desqualificado pelo júri, que julgou as músicas concorrentes ao enredo que representaria a escola de samba no Carnaval de 1947. Para piorar, ele contraiu meningite, ficando 3 dias em estado de coma e 1 ano andando de muleta. Com vergonha da condição de doente, acabou se mudando para Nilópolis. Foi cuidado por Deolinda, mas pouco depois assistiu à morte da mulher vitimada por um ataque cardíaco. Com a morte de Deolinda, deixou o Morro da Mangueira. Por um período de cerca de 7 anos, andou desaparecido dos seus conhecidos. Fora do ambiente musical, muitos pensavam até que tivesse morrido. Cartola vivia um período difícil em sua vida. Sem mais a atenção de Deolinda e o prestígio no Morro da Mangueira, o sambista morava em uma favela no bairro do Caju com uma mulher chamada Donária. Nesse período, Cartola conseguiu trabalhos modestos como de lavador de carros, vigia de edifícios, mas a entrada em cena de uma nova e definitiva mulher em sua vida alterou seu destino. Quando Eusébia Silva do Nascimento, mais conhecido como Zica, o encontrou, o sambista estava em um estado lastimável, entregue à bebida, desdentado e sobrevivendo de biscates, sem contar ainda um problema do nariz que tinha se tornado demasiadamente grande devido a uma afecção denominada rinofima. Zica o levou de volta ao Morro da Mangueira, onde o casal se instalou em uma casa na subida do morro, perto da quadra da escola de samba e próximo da casa de Carlos Cachaça e Menina, irmã de Zica. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Em 1957, Cartola trabalhava como vigia e lavador de carros dos moradores de um edifício em Ipanema. Nessa função, foi identificado em uma madrugada pelo jornalista Sérgio Porto, conhecido como Stanislau Ponte Preta, sobrinho do crítico musical Lúcio Rangel, que havia dado ao sambista, anos antes, o apelido de Divino Cartola. Ao ver o compositor magro e maltrapilho em um macacão molhado, Stanislau decidiu ajudá-lo, começando por divulgar a redescoberta que fizera do sambista.
Àquela altura, Cartola era dado como desaparecido ou mesmo morto por muitos de seus conhecidos e admiradores. O reencontro com o jornalista foi definitivo para a retomada de sua carreira como músico e compositor. A promoção rendeu algumas apresentações na Rádio Mairinque Veiga e em restaurantes, além de matérias em jornais e revistas. No início da década de 1960, Cartola se tornou zelador da Associação das Escolas de Samba, localizada em um velho casarão no centro do Rio de Janeiro, que se tornou um ponto de encontro de sambistas de toda a cidade. Além das rodas de samba no local, Zica, uma exímia cozinheira, passou a servir uma sopa aos participantes. Estimulado por amigos, Cartola e Zica resolveram aplicar a fórmula música-comida em um sobrado da Rua da Carioca, também na zona central da cidade, em 1963. O Zicartola se tornou um marco na história da música popular brasileira no início da década de 1960. Além da boa cozinha administrada por Zica, Cartola fazia as vezes de mestre de cerimônias, propiciando o encontro entre sambistas do morro e compositores e músicos de classe média, especialmente ligados à bossa nova, além de poetas letristas como Hermínio Belo de Carvalho e jornalistas musicais como Sérgio Cabral. Velhos bambas como Nelson Cavaquinho e Zequete se juntavam a novos talentos como Elton Medeiros e Paulinho da Viola. Além da presença constante de alguns dos melhores representantes do samba de morro, diferentes gerações de cantoras se encontravam ali, como Elisete Cardoso e Nara Leão. Moda no Rio de Janeiro, o Zicartola inaugurou um gênero de casa noturna que viria se propagar nas décadas seguintes. Apesar disso, o bar durou pouco e, mal administrado, fechou as portas após 2 anos de existência, pois seu dono, definitivamente, não tinha tino comercial. Ainda em 1964, Cartola e Zica se casaram oficialmente e, às vésperas do casamento, ele compôs Nós Dois para ela. O sambista atuou no filme Ganga Zumba, de Carlos Diegues, no papel de um escravo. Ele já havia atuado discretamente em Orfeu Negro e ainda participaria de Os Marginais. Em consequência do prestígio que ganhou, Cartola chegou a ter seu nariz retocado pelo célebre cirurgião plástico Ivo Pitangui. Em 1970, Cartola protagonizou uma série de apresentações promovidas pela União Nacional dos Estudantes, intitulada Cartola Convida, na Praia do Flamengo, onde recebia grandes nomes do samba. Também naquele ano, a Abril Cultural lançou um volume dedicado à sua obra na série História da Música Popular Brasileira, no qual o sambista interpretou Preconceito de sua autoria. Mas a consagração definitiva viria somente em 1974, alguns meses antes de completar 66 anos, quando o sambista finalmente gravou seu primeiro disco solo. Cartola, lançado em uma iniciativa do pesquisador musical, produtor de discos e publicitário Marcos Pereira. O disco, que recebeu vários prêmios e foi considerado um dos melhores daquele ano, pois reunia uma coleção de obras-primas de Cartola e uma equipe de instrumentistas de primeira linha no acompanhamento. O sambista interpretou Acontece, Tire Sim, Amor Proibido, Disfarça e Chora, Corra e Olhe o Céu, Sim, O Sol Nascerá, Alvorada, Festa da Vinda, Quem Me Vê Sorrindo e Ordenes e Farei. Pouco depois, durante uma entrevista ao radialista e produtor Luiz Carlos Saroldi, em um programa especial para a Rádio Jornal do Brasil, apresentou 2 sambas ainda inéditos, As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho. Logo depois, em 1976, a mesma gravadora lançou o segundo LP, também intitulado Cartola. A grande popularidade obtida pelo samba levou Cartola a uma divulgação inédita de seu trabalho. Realizou seu primeiro show individual no Teatro da Galeria, no bairro do Catete, acompanhado pelo conjunto Galo Preto. O show foi um sucesso de público e se estendeu por 4 meses em várias partes do país. Ainda em 1977, em outubro, a gravadora RCA lançou Verde Que Te Quero Rosa, seu terceiro disco
disco solo com igual sucesso de crítica. Em 1978, quase aos 70 anos, se transferiu da Mangueira para uma casa em Jacarepaguá, buscando um pouco mais de tranquilidade na tentativa de continuar compondo, mas sempre voltava para visitar os amigos no morro onde crescera e se tornara famoso. A residência de Cartola e Zica, em Mangueira, era muito frequentada por músicos e jornalistas, o que levou o casal a procurar um pouco de sossego. Era, finalmente, a primeira casa própria do artista, o máximo que ele conseguiu com o sucesso obtido no final da vida. Em frente à sua porta, foi inaugurada em seguida uma praça apropriadamente batizada de As Rosas Não Falam. Em 1979, foi lançado o disco Cartola 70 Anos, seu quarto LP, no qual interpretou seus sambas. Feriado na Roça, Fim de Estrada, Enquanto Deus Consentir, Dê-me Graça, Senhora, Evite Meu Amor, Bem Feito e Ao Amanhecer, além de O Inverno do Meu Tempo, A Cor da Esperança, Ciência e Arte, Silêncio de um Cipreste, Senões e A Mesma História. 3 dias antes de morrer, recebeu de Carlos Drummond de Andrade sua última homenagem em vida. Cartola morreria de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos de idade. O corpo foi velado na quadra da Estação Primeira de Mangueira, onde passaram as mais diversas presenças do mundo da música: Clara Nunes, Alcione, Emílio Santiago, Chico Buarque, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Nelson Sargento, Jamelão, Roberto Ribeiro, Clementina de Jesus, Martinho da Vila, Gal Costa, Simone, Elisete Cardoso, Paulo César Pinheiro, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Gonzaguinha, entre muitos outros. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Caju. Dona Zica viu o corpo do seu grande amor pela última vez abraçada com Clara Nunes, que era amiga e uma das queridinhas do poeta. Atendendo a seu pedido, no dia 1º de dezembro, data que seu funeral, Valdemiro, ritmista da Mangueira, que havia aprendido com ele a encourar seu instrumento, marcou o ritmo para o coro de As Rosas Não Falam, cantada por uma pequena multidão de sambistas, amigos, políticos e intelectuais presente em sua despedida. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Que pena, o nosso programa acabou. Hoje falamos desse grande compositor que é o Cartola, né? Eu espero que você tenha gostado. Aguarde. Tchau.
Música